Boa noite a todos. Oi. Que bom. Essa é uma oportunidade nova para mim. Na realidade, eu estava até um pouquinho meio apreensiva, porque tudo para nós hoje nessa linha da tecnologia é novo. Mas se a gente não faz esse avanço, a gente fica para trás, né? Não é assim que se diz? É muito bom estar com vocês, não só no dia de hoje, mas cada momento em que a gente está atuante, né? Nessa doutrina maravilhosa. Então, eu vou fazer, como nós vamos falar um pouquinho do capítulo 19, A Fé Transporta Montanhas. Eu vou fazer a leitura do item do poder da fé, que é o ensinamento de Jesus, para a gente poder fazer uma reflexãozinha através dessa palavrinha tão pequena, né? Mas que tem uma imensidade enorme de força, eu diria até assim, de poder nas nossas vidas, tá? Então, no item 1, quando ele veio ao encontro do povo, um homem se lhe aproximou e, lançando-se de joelhos a seus pés, disse: Senhor, tem piedade de meu filho, que é lunático e sofre muito, pois cai muitas vezes no fogo e muitas vezes na água. Apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não o puderam curar. Jesus respondeu dizendo: Ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui esse menino. E tendo Jesus ameaçado o demônio, este saiu do menino. E tendo Jesus ameaçado o demônio, este saiu do menino, que no mesmo instante ficou são. Os discípulos vieram, então, ter com Jesus em particular. E lhe perguntaram: por que não podemos nós, outros, expulsar esse demônio? Respondeu-lhe Jesus: por causa da vossa incredulidade. Pois em verdade vos digo, se tivesses a fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a esta montanha: transporta-te daí para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Já começou por aqui, né? E nada vos seria impossível. Porque nós ainda, pela nossa evolução, pelo estágio em que nós estamos ainda na Terra, será que essa fé, essa certeza, será que realmente nós já estamos praticando? Será que nós já estamos vivenciando? É para a gente se perguntar. Dentro dessa reflexão, nós vamos falar um pouquinho, então, trazendo para a linha moral do Cristo, não falando dessa fé humana, né? Que todos nós já temos inato em nós uma certeza de muita coisa como ser humano, né? Como ser vivente aqui na Terra, como ser encarnado. Nós já conhecemos muito o nosso potencial. A gente já nasce, eu diria assim, né? Como nós já somos filhos desse Criador, a gente já tem e carrega conosco essa força que a gente sabe que é a presença de Deus em nós. Só que dentro desses ensinamentos que o Cristo veio trazer, Kardec nos traz para uma reflexão no sentido moral das palavras de Jesus. Para que a gente entenda as palavras de Jesus no sentido moral, a fé que desloca a montanha são o quê? São as nossas dificuldades, a nossa resistência às mudanças, nossa má vontade, mesmo quando se trate de coisas melhores para nós.
será que, se a gente parar e pensar, nós temos, assim, em cada movimento da nossa vida, essa fé que realmente confia, que nos dá a certeza de alcançar os objetivos que nós traçamos para a nossa vivência terrena, para a nossa vivência humana, porque é muito fácil falar de fé ou falar desse sentimento nos momentos em que tudo está bem, nos momentos em que nós estamos, eu diria, caminhando, quando as coisas entram e se acertam nas nossas vidas e nos nossos caminhos. Mas e nos momentos difíceis? E nos momentos da incerteza? E nos momentos da dor? E nos momentos da prova, das doenças, das enfermidades que nós recebemos tanto como prova ou como expiação da nossa existência? Qual é o nosso comportamento? Há em nós, ainda, infelizmente, muitos interesses materiais. Que seria o quê? Egoísmo, paixões, orgulhosas, que são outras tantas, o quê? Montanhas. Porque transpor essas montanhas é realmente exercitar, fazer esse exercício conosco. Porque se nós não nos conhecermos, se nós não nos interiorizamos, se nós não adentramos dentro desses nossos sentimentos, que ainda para nós são muito, vamos dizer assim, para nós ainda, na nossa visão humana, as nossas conquistas são de um nível, eu diria assim, se fôssemos pesar, eu acho que a nossa balança ela não sairia de um meio termo. Porque a nossa confiança ainda, em alguns momentos da nossa existência, é muito pequena. Aí se perguntaria assim, quando se fala de uma fé inabalável, quando se fala de realmente fazer com que as metas que temos que alcançar, a gente deixa isso nos envolver e nos levar adiante. Jesus, quando ele fala para nós dessas torpezas que nós encontramos no caminho, dessas dificuldades que faz com que, se nós realmente não fizermos esse movimento de confiança, porque se nós não tivermos próximos o suficiente de Deus, eu diria para vocês que o caminho se torna bem mais difícil. Quando a nossa fé ela é vacilante, sabe do que ela resulta? De incerteza e incapacidade. Incerteza e incapacidade, tirando-nos a força de vencer estes adversários que só nós conhecemos, que está dentro de nós e que está ao redor de nós, que são os obstáculos que se tem de combater.
impedindo-nos da procura dos meios de vencer, porque não acreditamos que possamos triunfar. Nós temos uma dificuldade enorme de acreditar que nós possamos triunfar, que nós possamos vencer. Então, a verdadeira fé não é só acreditar. A verdadeira fé é confiar. E eu vou confiar de que forma? Como que eu devo confiar? Se nós já entramos numa consciência de que Deus é esse Pai amoroso, como ensinou Cristo, de que Ele se faz presente em cada momento da nossa existência. Se Ele está presente em cada um de nós, se eu tenho a certeza de que o Cristo, que é esse amigo de cada hora, de cada momento, se o Cristo é esse irmão que governa o nosso planeta Terra, que está sempre ao nosso lado, como ensina-nos os Espíritos, como ensinou-nos, ou como ensina-nos essa doutrina, que vem trazer para nós a certeza da continuidade da vida, a certeza de que nós somos esses filhos amparados pelo Pai. Se nós estamos interligados a esse Pai, o que podemos temer? Então, o exercício dessa fé que transporta a montanha, o exercício diário dessa fé, que faz com que todas as feridas vá se curando, tendo certeza que nós somos esses seres caminhando avante. Podemos neste momento parar e olhar dentro de nós, porque fé realmente não é acreditar, fé é confiar. Essa confiança, ela nos dá o quê? Uma espécie de lucidez, de clareza, que permite que seja em pensamento a meta que se quer alcançar. Mais ainda, os meios de se chegar lá, pois aquele que a possui caminha com absoluta confiança, sendo levado a executar grandes coisas, grandes conquistas. Olhe bem, nascemos e morremos. Qual seria o significado de estarmos nessa vida, se não é justamente para nos conhecer, para despertar para esse sentimento que faz com que possamos alcançar diariamente as vitórias que nós necessitamos para realmente fazer cumprimento da nossa tarefa nessa nossa caminhada. A verdadeira fé, sabe como é que ela é? Calma. A verdadeira fé é sempre calma e dá a paciência e a certeza de se chegar ao objetivo almejado, ao objetivo desejado. Então, a verdadeira fé é aquela que nos deixa tranquilo. Não importa o que venha no nosso caminho. Não, independente do que eu vou ter que vivenciar no amanhã, porque nós desconhecemos o amanhã. Mas se eu tenho certeza que eu não estou só, se eu tenho certeza que através desse meu sentimento eu vou estar amparado diante de qualquer obstáculo do caminho, porque assim não é. Porque a fé verdadeira, ela nos dá essa certeza de que nós não estamos à mercê
Nós não estamos simplesmente o nosso barco, ele não navega em águas de correnteza, onde vamos estar desprovidos de socorro e de amparo. Nós, quando possuímos a fé verdadeira, depositamos mais confiança em Deus do que em nós próprios. Por quê? Por saber que somos simples instrumento da vontade divina e que nada podemos sem Deus. Nada. Porque um dia criados, é tão grandioso pensar que nós somos estas criaturas que somos impulsionados, mesmo independente da nossa vontade. Mas quando nós já estamos desenvolvendo em nós esses sentimentos de virtudes, quando nós já estamos desenvolvendo em nós essa certeza, a vida fica mais leve, a vida fica mais tranquila. O nosso acordar de manhã não é de desespero, mas realmente é de tranquilidade. É por essa razão que os bons espíritos vêm em nosso auxílio. O poder da fé, ele pode também, vamos falar um pouquinho de uma forma diferente. Ele pode ser demonstrado através da ação magnética, por intermédio das nossas energias. Como é que nós achamos que acontecem as curas? Como é que, para quem está dentro de uma casa espírita, estuda e busca conhecimento sobre energias, ele sabe. Mas para aqueles que ainda não sabem, essas energias, elas são transmitidas através da vontade e da fé, da certeza de que essas energias, elas podem curar, que essas energias, elas podem aliviar, naquele momento, com certeza, modificar o quadro daquele irmão na sua enfermidade ou na sua dor. A gente ainda pode tratar da fé num sentido. A gente, antes de adentrar esse conhecimento espiritual, a maioria de nós passamos por outras religiões. E se ouve muito falar de fé cega. A fé cega é aquela que aceita sem verificação o verdadeiro como o falso, assentando o erro cedo ou tarde que desmorona. Somente a fé que se baseia na verdade, essa que garante o futuro, porque nada tem a temer do progresso. É a fé raciocinada. Essa que a gente sabe. O que acontece? Por que a gente diz que pode aliviar, que pode consolar, que pode, de repente, curar? As nossas energias, elas podem curar. O que foi falado ali por ele? O que foi falado por Jesus aos seus discípulos?
Outros discípulos vieram então ter com Jesus no particular e lhe perguntaram: por que não podemos nós outros expulsar aquele demônio? Quer dizer, aquele espírito obsessor que ali se encontrava. Aí onde ele colocou. Porque não tinhas fé. Porque não tinhas a certeza do que realmente poderia ser feito. Sem dúvida que a fé não é algo que se impõe, que se possa também obrigar, ou se possa arrancar, ou se possa colocar dentro daqueles que nos seguem, daqueles que estão conosco, ou daqueles irmãos que a gente gostaria que tivesse o mesmo sentimento que nós. Quantos de nós desejaríamos que nesse momento em que estamos passando, as pessoas que estão ao nosso lado tivessem a confiança que nós, de repente, hoje temos? Por quê? Porque fomos em busca e essa doutrina, os ensinamentos desses irmãos vieram nos trazer tudo aquilo que o mestre nos deixou, explicado por esses amigos, vem dar para nós, realmente, a certeza do que somos. E assim, esclarecidos e envolvidos nessa fé raciocinada, nessa fé da certeza que podemos fazer, que somos estas criaturas um dia criadas para se melhorar. Quanto seria bom se a gente pudesse passar adiante aquilo que sentimos. Mas não é dessa forma. Mas todos nós podemos alcançar. Todos nós, um dia, podemos estar muito mais esclarecidos. Nós, um dia, podemos estar realmente nessa confiança e nessa certeza de que o dia de amanhã será melhor que o dia de hoje. Porque nós podemos fazer a diferença. Jesus, ele traz para nós a proposta da fé com ação. Ação no trabalho, no auxílio ao nosso próximo. Porque se fala da fé sem caridade é uma fé morta. A fé ela tem que ser ativa. E essa fé ativa é aquela que nós estendemos além de nós. A fé ativa é aquela que nós vamos acordar todo dia no desejo de fazer novas conquistas. É aquela que nós vamos dar cada passo no nosso caminho na certeza que nós viemos aqui. Não foi para perder, foi para ganhar. Com certeza, dentro do nosso roteiro reencarnatório, com certeza, toda a orientação que nós recebemos antes de chegar aqui foi a orientação de que viríamos para retornar amanhã melhor. Viríamos para realmente alcançar os objetivos que viemos alcançar. E como é que vamos fazer tudo isso se realmente não exercitarmos essa força dentro de nós? Como é que nós vamos alcançar esses objetivos como seres reencarnantes, como seres dentro de uma continuidade da vida, se nós não aproveitarmos cada oportunidade, cada momento que a vida nos oportuniza? Só assim.
só deixando com que esse sentimento se desenvolva, é que nós vamos realmente dar passos maiores do que já demos até o momento. Porque até o ontem foi o ontem. O hoje é aquilo que eu estou plantando para o amanhã. Então, eu ainda tenho uns minutinhos para passar para nós. No livro Caminho, Verdade e Vida, que eu achei maravilhoso, psicografia do nosso irmão Chico, pelo Espírito Emmanuel, viver pela fé. Mas o justo viverá pela fé. Paulo, Romanos, capítulo 1, versículo 17. Na epístola aos Romanos, Paulo afirma que o justo, viverá pela fé. Não poucos aprendizes interpretaram erradamente a assertiva. Supuseram que viver pela fé seria executar rigorosamente as cerimônias exteriores dos cultos religiosos. Executar, olhe bem, executar rigorosamente, diz ele, as cerimônias exteriores dos cultos religiosos. Frequentar os templos, harmonizar-se com os sacerdotes, respeitar a simbologia sectária, indicariam a presença do homem justo. Mas nem sempre vemos o bom ritualista aliado ao bom homem. Então, nem sempre vamos ver o bom ritualista, né, aliado ao bom homem. Paulo de Tarso queria dizer que o justo será sempre fiel, viverá de modo invariável na verdadeira fidelidade ao Pai que está nos céus. Fidelidade ao Pai que está nos céus. Os dias são ridentes e tranquilos? Tenhamos boa memória. E não desdenhamos a moderação. São escuros e tristes? Confiemos em Deus, sem cuja permissão a tempestade não desabaria. Veio o abandono do mundo? O Pai jamais nos abandona. Chegaram as enfermidades, os desenganos, a ingratidão e a morte? Eles são todos bons amigos. Bons amigos, por trazerem até nós a oportunidade de sermos justos, de vivermos pela fé, segundo as disposições sagradas do cristianismo. Obrigado, Paulo, porque realmente não tinha palavras melhor para a gente poder fechar nesta noite essa palavra tão pequena, mas que exerce um poder tão grande quando a gente realmente faz esse trabalho conosco e acorda. Que Jesus nos fortaleça para que a gente realmente possa ter esse caminhar com cada dia mais confiança e fé, não a fé cega, mas a fé raciocinada. Muita paz para nós. Obrigada.